12. A humanidade é um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com esta diferença de que umas se cumprem de ano em ano e as outras de século em século. Seguindo em suas evoluções através dos tempos, ver-se-á a vida de diversas raças marcada por períodos que dão, a cada época, uma fisionomia particular. Asteriscos. Vide nota explicativa da editora no final do livro. Fim de asteriscos. 13. A marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras, como dissemos. Uma gradual, lenta, insensível, considerando-se as épocas aproximadas que se traduzem por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos usos, e não se percebe senão com o tempo, como as mudanças que as correntes de água trazem para a superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente rompendo os diques, que a fazem atravessar em alguns anos o espaço que ela levaria séculos para percorrer. É então um cataclismo moral que engole em alguns instantes as instituições do passado e às quais sucede uma nova ordem de coisas que se assentam pouco a pouco à medida que a calma se restabelece em definitivo. Aquele que viver bastante tempo para abarcar as duas vertentes na nova fase, parecerá que um novo mundo haja saído das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, homens novos ou mais regenerados surgiram. As ideias trazidas pela geração que se extingue deram lugar às ideias novas da geração que se levanta. 14. A humanidade tornou-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para sua felicidade. Não encontra mais no estado das coisas as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso ela sacode seus coeiros e se lança impelida por uma força irresistível, para limites desconhecidos, à descoberta de novos horizontes menos limitados. É um desses períodos de transformação, ou querendo-se de crescimento moral, que a humanidade chegou. Da adolescência ela passa à idade viril. O passado não pode mais bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se contenta mais com ilusões e prestígios. É preciso, à sua razão madura, alimentos mais substanciosos. O presente é muito efêmero, ela sente que o seu destino é muito mais vasto e que a vida corpórea é muito restrita para encerrá-la por inteiro. Por isso, ela mergulha seus olhares no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério de sua existência e aurir uma consoladora segurança. E é no momento em que ela se acha mais pobremente em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda, onde o sentimento da espiritualidade desabrocha, que homens, dizendo-se filósofos, esperam encher o vazio com as doutrinas do niilismo e do materialismo. Estranha aberração! Esses mesmos homens que pretendem empurrá-la para frente se esforçam em circunscrevê-la no círculo estreito da matéria, de onde ela aspira a sair. Fecham-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem, mostrando-lhe o túmulo, nec plus ultra. 15. Quem meditou sobre o espiritismo e as suas consequências e não o circunscreveu na esfera da produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade um caminho novo e lhe desenrola os horizontes do infinito. Iniciando-o nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no estado corpóreo. O homem não caminha cegamente, ele sabe de onde vem, aonde vai e por que está sobre a terra.
O futuro se lhe mostra sua realidade, livre dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele quanto a sucessão do dia e da noite. Sabe que o seu ser não está mais limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu, que viverá ainda e que de tudo o que ele adquire em perfeição pelo trabalho, nada está perdido. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje, e daquilo que o homem se faz hoje pode concluir o que será um dia. 16. Com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização estão limitadas à vida presente, que nada foi e que não será nada, que importa ao homem o progresso ulterior na humanidade, que lhe importa que no futuro os povos sejam melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para os outros? Uma vez que dele não deve retirar nenhum fruto, esse progresso não está perdido para ele. De que lhe serve trabalhar para aqueles que virão depois dele, se não deve jamais conhecê-los, se são seres novos que logo depois eles mesmos reentrarão no nada? Sob o império da negação do futuro individual, tudo se repetiria forçosamente nas mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual? O que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea não são dois modos de existência que se alternam para o cumprimento do progresso? O que de mais justo e de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar, primeiro através das gerações do mesmo mundo e, em seguida, de mundo em mundo até a perfeição sem solução de continuidade. Todas as ações têm, então, um objetivo, porque trabalhando por todos, trabalha-se para si e reciprocamente, de sorte que nem o progresso individual, nem o progresso geral jamais serão estéreis. Aproveita as gerações e as individualidades futuras, que não são outras senão as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um mais alto grau de adiantamento. 17. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se atiram pedra, porque, se anatematizando, eles mantêm um antagonismo, mas a fé em princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. É esta fé que o Espiritismo dá e que será doravante o eixo sobre o qual moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. 18. O progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas só é importante para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. É por isso que os aplicam no aperfeiçoamento dos meios para prejudicar os seus semelhantes e destruí-los. 19. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões.
Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz, a fraternidade. Asteriscos. Vide nota explicativa da editora no final do livro. Final de asteriscos. Será ele que abaixará as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de castas e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se entreajudarem e não a viverem às expensas uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aqui pelo progresso da inteligência, que irmanará os homens numa mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas a discussões, e por isso mesmo aceita por todos. A unidade de crença será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, quebrada em todos os tempos pelos antagonismos religiosos, que dividem os povos e as famílias, que fazem ver-nos dissidentes, inimigos dos quais é necessário fugir, combater, exterminar, em lugar de irmãos que é preciso amar. 20. Um tal estado de coisas supõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não poderia se cumprir senão saindo do círculo das ideias estreitas e terra a terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de elite procuraram impelir a humanidade nesse caminho, mas a humanidade, ainda muito jovem, se manteve surda e os seus ensinamentos foram como a boa semente caída sobre a pedra. Hoje, a humanidade está madura para dirigir seus olhares mais alto do que o fazia, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e os seus erros. A geração que se levanta, banhada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. 21. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que nascem e que começam a encontrar ecos. Assim é que se vê fundar uma multidão de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e por iniciativa de homens predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se impregnam a cada dia de um sentimento mais humano, os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a se olhar como membros de uma mesma família, pela uniformidade e a facilidade dos meios de transação, suprimem as barreiras que os dividem de todas as partes do mundo, se reúnem em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Mas falta a essas reformas uma base para se desenvolver, se completar, se consolidar, uma predisposição moral mais geral para frutificar e se fazer aceita pelas massas. E isso não deixa de ser um sinal característico do tempo, o prelúdio daquilo que se cumprirá em mais larga escala, à medida que o terreno se torne mais propício. 22. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsa instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderou das massas, ignorantes ou esclarecidas, e lhes fizera rejeitar, com a forma, o fundo mesmo de toda a crença, parece ter sido um sono ao sair do qual se experimenta a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde o vazio se faz, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. 23. Supondo-se a maioria dos homens imbuída desses sentimentos, pode-se facilmente imaginar as modificações que trariam as relações sociais,
caridade, fraternidade e benevolência para com todos, tolerância para com todas as crenças, tal será a sua divisa. É o objetivo para o qual, evidentemente, tende a humanidade, o objetivo de suas aspirações, de seus desejos, sem que se dê muita conta dos meios para realizá-los. Ela ensaia, tateia, mas se detém pelas resistências ativas ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. São essas resistências que é preciso vencer, e isso será obra da nova geração. Seguindo-se o curso atual das coisas, reconhecer-se-á que tudo parece predestinado a lhe abrir o caminho. Terá para ela o duplo poder do número e das ideias, e, além disso, a experiência do passado. 24. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento ao qual terá chegado. Caminhando o Espiritismo para o mesmo objetivo e realizando suas finalidades, ambos se reencontrarão sobre o mesmo terreno. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o Espiritismo encontrará nos homens novos espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Neste estado de coisas, que poderão fazer aqueles que gostariam de se colocar em oposição? 25. Não foi o Espiritismo que criou a renovação social, foi a maturidade da humanidade que fez dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, pelas suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abarca, o Espiritismo está mais que qualquer outra doutrina apto a secundar o movimento regenerador. É por isso que dele é contemporâneo. Chegou no momento em que poderia ser útil, porque para ele também os tempos são chegados. Mais cedo teria encontrado obstáculos insuperáveis, inevitavelmente teria sucumbido, porque os homens, satisfeitos com o que tinham, não experimentavam ainda a necessidade daquilo que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, encontram o terreno preparado para recebê-los. Os espíritos, devido à dúvida e à incerteza, amedrontados com o abismo que se abre diante deles, o acolhem como a âncora de salvação e uma suprema consolação. 26. O número de retardatários, sem dúvida, é ainda muito grande, mas o que podem contra a onda que se levanta se não lançar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que se levanta, ao passo que eles desaparecem com a geração que se vai, cada dia a largos passos. Até lá, defenderão o terreno passo a passo. Haverá, pois, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é a do passado decrépito que cai em farrapos contra o futuro juvenil, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, porque os tempos marcados por ele estão chegados.